Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, nesse momento estou gravando física. Galera, estou gravando física. Eu estou na última aula da minha playlist hidrostática, tá? Essa aula aqui é de hidrodinâmica. Essa é a minha playlist, contém 5 aulas, é a última aula essa. A primeira aula eu falei de densidade, de pressão, de massa específica de um corpo. A segunda aula eu falei do teorema de Stirling, né? Como é que funciona a pressão hidrostática, como você afunda no líquido, como é que altera a pressão. A aula número 13 eu falei da prensa hidráulica, do teorema de Pascal. Como é que funciona, força pequena na área pequena, devolve uma força grande numa área grande. A aula número 4 eu falei para você em detalhes do empuxo, demonstrei para você a equação do empuxo, de onde vem. Empuxo, tá? Que é igual ao peso do líquido deslocado, nossa aula número 4. E por fim, essa aula 5 de hidrodinâmica, tá? Hidrostática aqui, porque a playlist chama hidrostática, tá bom? Essa aula de hidrodinâmica. Eu vou discutir com você vazão, equação da continuidade e equação de Bernoulli, tá? Eu vou falar para você sobre vazão, equação de continuidade e equação de Bernoulli. Muito bem, galera, então nesse momento estou estudando com você a hidrodinâmica. Hidrodinâmica, o nome hidro lembra água, né? Dinâmico lembra movimento. Então na hidrodinâmica é o estudo da dinâmica dos fluidos, galera. Lembrando que o fluido ele pode ser o líquido ou gás. Fluido é aquilo que escoa, o fluido é aquilo que flui, tá? Então nós estudamos aqui os fluidos em movimento, galera. Os fluidos, mas basicamente os líquidos, tá, gente? Basicamente os líquidos em movimento. Bom, galera, vamos lá. Líquido ideal. Bom, para eu falar para você dos líquidos em movimento, eu tenho que deixar claro para você o seguinte. Nós vamos estudar aqui, galera, os líquidos em movimento. No finalzinho da aula eu vou falar sobre gases em movimento também. Mas nesse primeiro momento, líquido em movimento. E aí eu tenho que dizer a você que nós não vamos usar um líquido qualquer. Nós usaremos, no nosso estudo aqui, os líquidos ideais. O que são os líquidos ideais, Boaro? Meu querido, minha querida, o líquido ideal é aquele que é incompressível, ou seja, se ele tem 1 litro a uma dada temperatura, eu posso comprimir o que for, tentar comprimir o que for, sujeito à pressão, esse 1 litro não vai variar, ele é incompressível, ele continua com o mesmo volume, mesmo sob pressão, tá? Pequenas variações de pressões que a gente vai estudar aqui. Ele é um líquido não viscoso. O que é um líquido não viscoso? Bom, o que é um líquido viscoso? Um grande exemplo que todo professor de física usa é água e mel. Galera, se eu pego um copo contendo água e eu virar assim, ó, cai de uma vez praticamente. Por quê? Porque a viscosidade da água é pequena, né? Ela existe, mas ela é pequena. Agora, se eu pego um copo cheio de mel, todo mundo já viu aqui, né? Todo mundo já fez, a dificuldade, você viu a dificuldade que é de você tirar mel de um pote, por exemplo. Tanto que para você tirar o mel de um pote é muito comum as pessoas aquecerem o mel, tá? Por quê? Porque se você aquece o mel, você vai diminuir a viscosidade do mel. Se eu pego um copo contendo mel, se eu virar assim, ele não cai de uma vez, ele vai caindo aos poucos, né? A viscosidade. E ele possui um escoamento estacionário. O que é um escoamento estacionário? Bora? O escoamento estacionário é o seguinte: para cada ponto desse líquido, que eu vou fazer ele fluir num cano, vou fazer ele fluir numa tubulação, para cada ponto do líquido, a pressão não vai mudar e a velocidade não vai mudar para cada ponto. Ou seja, estou estudando um tubo. Naquele ponto, se eu analisar aquele ponto por todo o tempo que aquele líquido estiver fluindo, naquele ponto, o líquido vai estar fluindo sempre com a mesma velocidade naquele ponto. Claro que esse líquido pode mudar de velocidade ao longo da tubulação, mas naquele ponto a velocidade é sempre a mesma e a pressão naquele ponto é sempre a mesma, entendeu? Claro que a pressão e a velocidade vão mudar ao longo do escoamento, mas naquele ponto que você está analisando não está mudando. Então, esse escoamento é estacionário, entendeu? Bom, então vamos passar aqui agora e vou começar a falar para você com mais detalhes sobre vazão. Gente, mas antes, ó, lembre-se, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá força que você puder dar para o professor aqui que tem a intenção de levar um ensino de alto nível, de alta qualidade, como você já percebeu, você faz seu trabalho, para todo mundo, totalmente grátis, tá bom? Dá força que você puder dar para mim, tá legal? Inscreva-se no canal, dá um joinha nos vídeos, ajuda pra caramba, além de receber as novidades do canal, né? Bom, o que é vazão, Boaro? A vazão, galera, representamos pela letra Φ,
tá? Ou pela letra Z também, tá? A letra Z também é usada para vazão. A vazão, galera, eu posso ter a vazão, que é o estudo do fluxo de um escoamento, tá? O fluxo de um escoamento é a vazão. Eu posso, por exemplo, falar para você, quando eu abro uma torneira, quantos litros por minuto vão sair daquela torneira? Quando eu tenho uma caixa d'água que eventualmente sofre um furo, por algum acidente, alguma coisa, faz um furo naquela caixa d'água, vai sair uma certa quantidade de líquido pelo tempo. Esse líquido pelo tempo que sai, esses litros por minuto, litros por segundo, litros por hora, dependendo do tamanho do furo, né? Isso, galera, é o que chamamos de vazão, tá? Vazão é o fluxo, né? O fluxo, a vazão é a quantidade de líquido que vai sair pelo tempo. Qual é a unidade? Bom, a unidade de vazão no sistema internacional é o metro cúbico por segundo. Eu citei há pouco para você. Litros por segundo, litros por minuto, tá? Litros por hora, dependendo dessa vazão, desse fluxo, mais o sistema internacional é o metro cúbico por segundo. Acontece que essa vazão, meu querido, minha querida, também pode ser em massa. Você pode estar analisando o quanto de massa está saindo daquele sistema pelo tempo. Então, a unidade de vazão, a unidade desse fluxo, também pode ser em quilogramas por segundo, tá bom? Quilogramas por segundo é também unidade de vazão, se você colocar em massa por segundo, tá bom? Se ao invés de variação de volume pelo tempo, fosse a variação de massa do sistema pelo tempo, você pode colocar em quilogramas por segundo. Tudo bem, meus queridos? Muito bem. Então, ó, eu vou apagar essa luz aqui para a gente continuar a falar. Estou lendo aqui na minha aula preparada. Eu vou começar a falar para você agora de equação de continuidade e a equação de Bernoulli. Tá bom? Vamos lá? Galera, equação de continuidade. O que é isso, Poirot? É o seguinte, como eu disse a você, nós estamos estudando aqui na hidrodinâmica o escoamento do fluido, ok? Tá. Então, imagine que eu tenho uma tubulação nesse formato aqui, por exemplo, em que está fluindo, tá? Da esquerda para a direita aqui no meu desenho. Tá. Obviamente meu desenho está absolutamente em escala aqui, mas imagine que eu tenho um dado elemento de volume que esteja entrando aqui na tubulação. Como o nosso líquido é incompressível, não viscoso, o que acontece? Esse elemento de volume que entrar aqui, eu vou ter que ter necessariamente um elemento de volume fluindo para lá, não é? Em outras palavras, se eu tiver 1 litro entrando aqui por segundo, eu vou ter 1 litro por segundo saindo lá, não é isso? O líquido não está sendo comprimido dentro da tubulação. Então 1 litro por segundo que entra aqui, 1 litro por segundo que sai lá. No final dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre situações em que o fluido não viscoso, tá? Um fluido com viscosidade. No final desse vídeo eu vou falar de fluido com viscosidade para você. Bolinha de golfe, bolinha de tênis, como é que funciona essas coisas, tá? Muito bem. Então olha só, galera. Bom, então se eu tenho 1 litro por segundo aqui, eu tenho 1 litro por segundo aqui, por exemplo. Agora, isso mesmo. Gente, nós usamos como auxiliar para a nossa representação essas coisas que são chamadas linhas de corrente, tá? Linha de corrente do fluido. Toda vez que essas linhas forem mais próximas, isso indica que a velocidade do fluido naquele ponto é maior. Se as linhas estão mais distantes, isso indica que a velocidade do fluido naquela região é menor, tá? A velocidade é maior quando as linhas estão mais próximas e a velocidade é menor quando as linhas estão mais espaçadas. Muito bem, mas gente, tá, então o volume aqui igual ao volume lá, pelo tempo? Isso. Como é que eu calculo o volume? Imaginemos que seja um cilindro, esse cilindrinho tem uma área 1 e tem um tamanho D1. Gente, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né, meu? Então, o elemento de volume, ΔV1, vai ser igual a A1 vezes D1. Não é isso? O volume aqui é A1 vezes D1. E lá, como é que vai ser, Poirot? Olha, lá a tubulação tem outra área aqui, mas esse tamanho aqui diminui, né, gente? Para compensar. Então, eu sei que lá em cima, a área 2 vezes a distância 2 percorrida aqui, ou a altura desse cilindro, né, que está deitado aqui esse cilindro, tem que ser igual. Gente, mas peraí. O fluxo é o mesmo, né, Boado? O fluxo é o mesmo. Então, peraí, então o volume aqui igual ao volume lá, certo? O volume de entrada aqui igual ao volume de saída lá, isso. Então, olha só,
A vazão, galera, a vazão tem que ser a mesma, né? O fluxo tem que ser o mesmo. Então, eu igualo. Peraí, mas o que é fluxo mesmo, claro? Disse a você agora há pouco que o fluxo, a vazão, é definido como sendo a variação de volume pelo tempo. Então, o fluxo em 1 é o volume 1 pelo tempo. O fluxo 2 é o volume 2 pelo tempo. Mas, como eu disse a você ali, ó, o volume é a área vezes aquele deslocamento. Então, vai ficar assim, meus queridos. A1 vezes D1 pelo tempo é igual a A2 vezes D2 pelo tempo. A1, D1, A2, D2. Ah, mas olha só. Para achar a equação da continuidade, eu lembro que, galera, velocidade média acontece com ΔT, não é? Então, deslocamento pelo tempo, o que é? Velocidade. Vai ser, meus queridos, a velocidade com que o fluido está, né? Fluindo aqui no início. E D2 por ΔT é a velocidade com que está fluindo aqui em cima, D2. Tá? Eu faço esse Vzinho assim para diferenciar do Vzão, que é volume, tá? Esse Vzinho de velocidade. Ah, então agora, vale a relação A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2? Claro, isso vale. Isso é chamado, meu querido, minha querida, isso é conhecido como equação de continuidade. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da equação de Bernoulli, que é uma equação bastante importante, que está associada à energia, à densidade desse sistema aqui. Eu vou demonstrar para você a equação de Bernoulli no próximo quadro, tá bom? Vamos lá? Eu vou demonstrar para você aqui uma equação bastante importante da hidrodinâmica, que associa a pressão no ponto 1, velocidade no ponto 1, a densidade desse líquido com a altura que um ponto 1 vai ter a partir de um dado referencial. Associa isso com velocidade no ponto 2, pressão no ponto 2 e a altura que esse ponto 2 vai estar num dado referencial. Tá? Esse princípio, galera, essa equação de Bernoulli, esse princípio de Bernoulli, vem de uma coisa bastante importante para nós, no estudo da física, que é o princípio de conservação de energia. Tá? É assim. Então, eu vou falar para você o seguinte, primeira coisa importante que você tem que se lembrar, que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Eu vou partir da demonstração assim. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, tá? Se você não lembra disso, galera, toda essa discussão que eu vou fazer aqui, toda a base disso está na minha playlist de dinâmica. Se você precisar, recorra lá, tá bom? Bom, então é o seguinte. Vamos lá, Barão. Então, veja só. Eu peguei e escolhi aqui, ó, um eixo arbitrário qualquer. Esse elemento de volume com essa dada massa está a certa altura H1 nesse meu referencial, e naquele ponto lá em cima ele vai estar a uma certa altura H2. Ó. Então H1 e H2. Bom, legal. E além disso, claro, além disso, esse elemento de volume ele está sendo empurrado para cá por uma dada força, aqui ó, eu vou chamar de F1, uma dada força F1, que são as moléculas do líquido anteriores aqui que estão exercendo para que esse líquido possa fluir nessa direção. Então aqui existe uma certa força F1, ok? Mas esse elemento aqui, ó, esse elemento de volume lá em cima, ele está sujeito a uma força. Ele está sujeito a uma força de resistência em sentido oposto, que nós chamamos de F2, tá bom? Tranquilo. Esse cara está sendo empurrado por aqui, só que está sofrendo uma certa resistência por lá. Essa é a ideia. Então, esse elemento tem uma certa altura H1, esse elemento tem uma certa altura H2. Ok. Além disso, está agindo sobre ele a força-peso, né, galera? Claro, está agindo sobre ele a força-peso. Então é assim que eu penso. O trabalho da força resultante, meu querido, minha querida, é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Bom, mas o trabalho da força resultante aqui é o trabalho das forças. Ó, esse trabalho da força resultante tem duas parcelas, tem dois elementos. Que é o trabalho dessas forças F, tá? Que por sua vez também eu vou separar em dois, mais o trabalho do peso. Então é o trabalho das forças F1 e F2, que eu já vou separar. Eu posso até escrever aqui agora, se você quiser. É melhor, eu acho. Ó, deixa assim, ó. Trabalho da força F1
mais o trabalho da força F2, mais o trabalho da força peso, é igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Gente, meu querido, minha querida, você se lembra da equação do trabalho de uma força? Hã? Vamos revisar? Trabalho de uma força é dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Expressa a vezes radical. Então, o trabalho da força F é a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lembra? Toda vez que a força for favorável ao deslocamento, esse trabalho é positivo. E se a força for uma força resistiva, a gente diz, esse trabalho é negativo. Lembra? Bom, então, vamos lá. Então, o trabalho da força F vai ser, trabalho da força F1 vai ser F1 vezes o deslocamento D1. Aquele deslocamento D1 que nós tínhamos aqui, ó, diferença. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Então, vai ficar assim, ó. Você vê aqui. Vai ficar assim, ó. F1 vezes D1. F1 vezes D1. Trabalho da força 1. Vezes o cosseno de zero, gente. O cosseno de zero porque a força F1 está favorável ao deslocamento. Então, o cosseno de zero é 1. Não preciso colocar nada lá. Mais, trabalho da força 2. Trabalho da força 2, se a força 2 é resistiva, vai ser força 2 vezes o D2, então vai ser F2 vezes o D2, só que agora, galera, ele vai ser negativo, não é? A força está para cá, só que o deslocamento está para lá, então essa força é contrária, o ângulo que nós usamos é o ângulo de 180, o 180 é menos 1, então menos 1. Menos trabalho da força-peso, que vai ser igual a mg delta h. Ah, igual, por que esse menos? Agora você tem que lembrar o trabalho da força-peso. Toda vez que você tiver um corpo que está descendo, o trabalho da força-peso é positivo. Por quê? Porque peso e deslocamento têm a mesma direção e sentido. Toda vez que o objeto estiver subindo, o trabalho da força-peso é negativo. Por quê? Porque peso, deslocamento, têm sentidos opostos. Então esse ângulo aqui vai ser de 180, tá? Então o trabalho é negativo, lembra? O trabalho de peso é positivo na descida e negativo na subida. Para que seja coerente com a minha demonstração segundo o que eu estou fazendo aqui, esse elemento de massa ele vai subir, ok? Então o trabalho da força-peso tem que ser negativo, tá? Tem uma videoaula só de trabalho de força-peso lá na minha playlist de dinâmica se você precisar, tá bom? Isso vai ser igual a variação da energia cinética. A energia cinética final, m V2 ao quadrado sobre 2, certo? M V2 ao quadrado sobre 2, menos M V1 ao quadrado sobre 2. Bom, galera, então agora aqui eu vou ter que fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou fazer surgir pressão aqui, porque nós estamos analisando a equação de Bernoulli está associada à pressão. Eu quero saber qual é a relação entre pressão, entre velocidade desses pontos. Então eu vou ter que inserir pressão aqui. Aí você tem que se lembrar que pressão é força sobre área, lembra? Eu escrevi aqui, ó, mas eu já vou apagar. Lembre-se, meu querido, minha querida, pressão é força sobre área. Então, para eu fazer surgir pressão ali, eu vou ter que inserir área aqui, tá? Então eu vou multiplicar e dividir pela área para inserir pressão. Aqui e aqui. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou mudar a massa para densidade. Lembrando que na parte de hidrodinâmica e na hidrostática a gente trabalha muito mais com densidade e volume do que com massa, né? Então você tem que se lembrar, ó, escrevi isso aqui e já vou apagar. Você tem que se lembrar, outra coisa, densidade é igual a massa por volume, lembra? Densidade é massa por volume. Passo o volume multiplicando, então a massa é a densidade vezes o volume. Tudo bem? Então, ó, eu vou fazer essas duas adaptações nessa fórmula aqui para poder chegar à equação de Bernoulli. Aí eu vou trabalhar com os termos, deixar todo mundo de um lado e o restante do outro lado, para você ver qual é o nosso resultado final. Tudo bem? F1 D1 que multiplica A1 dividido por A1. Se eu multiplico em cima e embaixo, eu não altero a expressão, mesmo termo, né? Menos F2 D2 por A2 dividido por A2. Muito bem.
Menos. Menos o que, galera? Densidade vezes volume vezes gravidade vezes a variação de altura. Isso é igual, daqui a pouco eu abro esse termo aqui, ó. Isso vai ser igual a densidade vezes a variação de volume vezes V2 ao quadrado sobre 2 menos densidade vezes a variação de volume vezes V1 ao quadrado sobre 2. Bom, então ficou assim, galera. Mas, Guarô, quem que é a força por área mesmo? Acabei de falar pra você, né, meu? Eu multipliquei isso para achar a pressão. Esse cara aqui é a pressão P1, beleza? Então vai ficar assim, P1, certo? Força sobre área. E quem que é, Guarô? O deslocamento D1 vezes o A1. Quem que é D1 vezes o A1? Lembrando que o A1 é essa pequena área aqui, ó. Essa pequena área aqui, lembra? Então, gente, o D1, A1, ele é o quê? É o volume, tá? É o elemento de volume que nós estamos trabalhando. Ah, então, F1 por A1 ficou pressão 1 vezes variação de volume, o elemento de volume que nós estamos estudando, menos F2 por A2, mesma coisa, B2 vezes D2 vezes A2, variação de volume, menos densidade vezes variação de volume vezes gravidade. Aqui eu vou repetir isso, só para cancelar os termos aqui, depois eu abro a equação na variação de altura, tá bom? Então, ó, deixa esses termos aqui, só para eu simplificar, repetindo esses termos, beleza. Então agora, ó, cancelamos, está em todos os termos, olha só que legal. Está em todos os termos, galera. Se está em todos os termos, esse elemento de volume, eu posso cancelar. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse termo aqui, ó. Então vai ficar P1 menos P2 menos μg, mas quem é o ΔH? Ah, gente, ΔH é o H final, H2 menos o H1. H2 menos H1. Eu posso até escrever para você aqui, ó. H2 menos H1. Tá certo? Deixa eu só exprimir. Muito apertado, né? O Bernoulli é grande. Densidade, ΔV, G, H2 menos H1. Ok? Isso é igual àquele termo lá. Muito bem. Então, vamos lá. De novo. P1 menos P2 menos μ. Esse termo aqui nós já cancelamos. μ vezes H2 mais. Por que mais, bora? Menos vezes menos. Mais μg H1. Isso é igual a μ V2 ao quadrado sobre 2, lembrando que o μ é a densidade do fluido, menos μ V1 ao quadrado sobre 2. Bom, galera, acabou praticamente, tá? O que eu vou fazer agora vai ser, vou colocar todo mundo que tem subíndice 1 à esquerda, todo mundo que tem subíndice 2 à direita. Então vai ficar P1, que é a pressão do líquido nessa região, mais μg H1, mais esse termo que eu vou passar para o lado de cá, mais μ V1 ao quadrado sobre 2 é igual, passo P2 para lá, fica positivo, P2 mais μg H2 mais μ V2 ao quadrado sobre 2. Está aqui a famosa, importantíssima equação de Bernoulli. Importantíssima equação de Bernoulli aqui da hidrodinâmica. Tá bom? Galera, não fiz nada demais, galera. Não fiz nada demais. Só partir da conservação de energia. Trabalho de força resultante com a variação de energia cinética. Engraçado que isso aqui, galera, lembra MGH, né? Isso aqui lembra mv ao quadrado sobre 2, mas não é. Isso aqui é uma pressão, isso aqui é pressão, isso aqui é pressão, tá? Esse cara aqui, ó, é o teorema de Stevens. Na próxima lousa agora eu vou pegar uma situação mais simples, em que o tubo está na horizontal.
Vocês vão ver que isso aqui vai dar teremos de ser certinho. E lá em cima, o P2 é mais μgh2 mais μv2 ao quadrado sobre 2. Entendeu, meu querido, minha querida? Tá vendo? Olha que legal. Eu sopro aqui, ela sobe. Olha só, galera. Pra você entender a aplicação bacana disso aqui. Vamos pensar um tubo na horizontal. Antes de eu explicar o funcionamento do que eu mostrei ali e da asa de avião. Galera, então esse elemento de volume está vindo para cá, está saindo aqui. Vamos escrever? Como é que é a equação de Bernoulli mesmo? No ponto 1, chamemos isso de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Só que agora estão na mesma horizontal, galera. Ó, né? Então, na mesma horizontal. Então, eles estão na mesma altura. Então, fica assim, ó. P1 mais μgh1 mais μ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2, a pressão ali em 2, mais μgh2 mais μ V2 ao quadrado sobre 2. Olha que interessante, galera. Como a altura é a mesma, de referência, você cancela esse termo com esse termo. Então, olha que bacana, nós ficamos com a pressão em 1 mais μ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão em 2 mais μ V2 ao quadrado sobre 2. Meu, sabe o que isso quer dizer? Toda vez que você tiver um fluido em movimento em que a velocidade no dado ponto é maior do que em outro ponto, claro, na região em que a velocidade é maior, a pressão será menor. Claro, né, gente? Considerando que a densidade do fluido não está mudando, claro. Olha aqui, galera. Para que permaneça verdadeira essa relação, se eu tenho uma velocidade maior nessa região, eu vou ter uma pressão menor naquela região. Olha que interessante. Então, se a velocidade é maior, a pressão é menor. Entendeu por que eu comecei assim esse trecho da aula? Ó, quando eu sopro, a velocidade aqui em cima fica maior do que a velocidade do ar aqui embaixo. Então a pressão em cima fica menor. Velocidade em cima maior, pressão menor. Se a pressão é menor, o ar que está embaixo faz assim, ó, aplica uma força para cima. Por isso que ao soprar, ele sobe, que o ar embaixo empurra porque está sob uma pressão maior. Ó, entendeu? Esse fenômeno você vê na asa do avião. Aqui uma asa em corte. O que acontece, galera? Esse avião está indo para lá assim, está cortando aqui, mas pelo formato da asa, o ar vai passar mais depressa na parte de cima do que ele passa na parte de baixo. Se o ar vai passar mais depressa em cima do que embaixo, vai surgir uma força aqui, ó, que é uma força de sustentação, tá bom? Vai surgir uma força aqui para cima, que é uma força de sustentação. Interessante. Pressão embaixo é superior que a pressão em cima, surge essa força que sustenta o avião. Entendeu, galera? Entendeu? Interessante isso, né? Bastante interessante. Ó, outra aplicação disso, desse telhamento. Você tem aqui, galera, o que acontece? Uma casa que está tendo um fluxo de ar lá fora, está ventando ventos muito fortes. O que acontece? A pressão externa aqui dessa região fica menor do que a pressão interna aqui no telhado. Vai surgir uma força de dentro para fora, ó, que vai arrancar esse telhado, vai levar esse telhado. Entendeu? Entendeu como funciona? Bastante bacana isso, né? Tá bom, gente? A aplicação vai ser interessante. Ah, e carro de Fórmula 1, carro de corrida, tipo carro de Fórmula 1, ele tem isso aqui, só que contrário. Por quê? Porque ele faz com que o ar passe mais rápido na parte de baixo, daquela estrutura lá atrás do carro, né? Se o ar passa, aerofólio chama aquilo, né? O ar passa mais rápido na parte de baixo, então a pressão em cima é maior que a pressão embaixo, o ar faz, e aí ele comprime o carro contra o chão, e aí aumenta a aderência, o carro fica andando. Entendeu como funciona? Bacana isso aqui, né? Bacana.
Gente, então eu só vou falar de mais uma coisa antes de fazer o exercício com você. Eu falo sobre a viscosidade, tá? A situação em que os fluidos reais, camada limite, a gente chama. Vamos lá? Os fluidos reais que nós temos no nosso cotidiano, quando você pega um corpo sólido qualquer que você faz deslocar nesse fluido, pode ser na água, pode ser no ar, pode ser no óleo, fluido real qualquer, vai haver, galera, uma viscosidade ali, em maior ou menor grau, mas vai haver uma viscosidade. E aí o que acontece? Aí acontece, galera, o seguinte, que existe uma camada próxima desse objeto, uma camada de fluido que fica próximo desse objeto, que tende a se deslocar junto com esse objeto. Essa camada vai depender, obviamente, da viscosidade do fluido que você está fazendo esse experimento, mas vai haver uma camada, tá? Pode ser uma camada fina ou uma camada mais grossa. Olha o jeito que eu explico para você. Para um corpo sólido que se desloca no fluido real, as partículas do fluido elas tendem a ser arrastadas pelo corpo durante o movimento. Então, ó, são arrastadas pelo corpo durante o movimento. Algumas aplicações interessantes para você entender isso aqui. Cara, em algum momento você já parou para pensar por que o ventilador ele fica com aquele monte de partículas de poeira no ventilador que para você limpar você tem que passar um pano. Mas o ventilador, você liga e ele fica girando. Aquela porcaria fica girando e mesmo aquele negócio funcionando, girando, ele acumula poeira. Você desliga, chega uma hora que você olha e tem poeira. Com o passar do tempo, das semanas, dos meses, você tem que catar um pano umedecido e ir lá e limpar o ventilador, não é? Você pode se questionar, caramba, a gente liga a porcaria do ventilador, por que ele não joga essas partículas longe? Era para ficar tudo lisinho, limpinho, né? Mas por quê? Por causa desse efeito, galera. Olha que interessante, por causa desse efeito. Então você tem um ventilador, por exemplo, vai haver um acúmulo de poeira. Poeira, você que dá uma geral na sua casa, você sabe disso, né? Eu mesmo que dou uma geral na minha casa, direto eu tenho que tirar a poeira que está no ventilador do quarto, ventilador da sala, ventilador de teto. Por quê? Por causa desse fenômeno, tá? Essa poeira que fica acumulada aqui, ela não é arrastada embora. Por quê? Por quê? Porque, ó, as partículas do fluido tendem a ser arrastadas pelo corpo. Ou seja, forma uma camadinha do fluido, né, do ar, por exemplo, no caso do ventilador, que fica junto. Esse ar que vai junto com as pás, ele não sai dali. Se ele saísse dali, se ele se movimentasse, ele arrancaria essa partícula de poeira, mas não acontece. Ela vai junto quando está girando essa pequena camada. Ah, interessante, né? Outras coisas que chamam de efeito Magnus. É o seguinte. Imagina que você tem uma bolinha, galera, e tem um fluido passando por ela. Tá o ar, por exemplo, uma bolinha. Bom, se ela está parada, o ar passa assim. Só que se você colocar essa bolinha para girar, por conta desse efeito, da camada limite, quando a bolinha está girando, algumas moléculas desse fluido vão girar junto com a bolinha. Ó, está girando, a bolinha está girando, por conta da viscosidade, parte, né, dessas moléculas do fluido que estão juntas vão girar junto, que legal. E aí, galera, o que acontece? O fato dela girar junto causa aqueles efeitos. Por exemplo, anotei aqui para você dois exemplos. Ó, bolinha de golfe, bolinha de tênis. Você já reparou que a bolinha de golfe ela tem um monte de rugosidades? São propositais, claro, eles fazem aquilo por querer. Por quê? Para intensificar esse efeito, tá? Da camada limite. E com isso, o cara da tacada, ele consegue dar aqueles efeitos na bolinha. Consegue fazer a bolinha fazer curva, né? Tem toda uma técnica que o cara desenvolve ao longo de anos praticando, mas a ideia é essa. Tênis, você sabe disso? Tênis também. O cara bate a bolinha de um jeito, a bolinha pega uma determinada curva. Ele bate de baixo para cima e ela acentua essa curva para baixo. Por quê? Porque quando ele está girando, galera, arrastando essa camada limite e girando, vai surgir uma força que vai desviar a bolinha da sua trajetória, entendeu? Ou vai fazer ela cair mais rápido, ou cair mais devagar, entendeu? Ir mais para a direita, ou ir mais para a esquerda, conforme o cara, com a habilidade do treino dele, ele consegue fazer. Mas é graças a esse efeito aqui, entendeu? Interessante, né? Galera, vamos resolver o exercício? Dá uma olhada na sua tela, ó. A figura mostra um dispositivo baseado na equação de Bernoulli, que é utilizado para medir a velocidade de um fluido, o chamado tubo de Pitot. Esse dispositivo permite medir a velocidade da aeronave com relação ao ar. Um diagrama é mostrado na figura. Ponto. No dispositivo, manômetros são usados para medir as pressões PA e PB. Nas aberturas A e B, respectivamente.
Ponto. Considere um avião, galera, voando em uma região onde a densidade do ar é igual a 0,6 kg por metros cúbicos. E os manômetros indicam PA e PB iguais a 63,630, ou seja, 63.630 newtons por metro quadrado e 60.000 newtons por metro quadrado, respectivamente. Ou seja, galera, a pressão em A, 63.630. A pressão em B, 60.000. Beleza? Pronto. Considere a velocidade do ar no tubo A igual a zero. Opa! Ó, informação importante. Considere a velocidade do ar no tubo A igual a zero e aplique a equação de Bernoulli nessa situação para determinar a velocidade do avião com relação ao ar. Entendeu, galera? Esse é um dispositivo usado em aviões para você saber qual é a velocidade do avião. É um dispositivo simples, né? Relativamente simples, com dois manômetros aí, que é para você medir a pressão. E aí, com essa pressão, você consegue determinar a velocidade da aeronave. Quer ver? Vamos fazer? Bota o que falou, ó. A altura é a mesma, praticamente a mesma, se cansar de se ver. A velocidade em A é zero, ele falou. Então vai ficar assim, ó. A pressão em A, vou pegar as informações de novo aqui, ó. 63.620, certo? Não, perdão, 630. 63.630 vai ser igual a pressão em B, 60.000, mais a densidade do ar. Pegando as informações aqui, ó, a densidade do ar, 0,6 mg metros cúbicos. Eu quero a velocidade sobre 2, tá? 63.000 menos 60.000 é 3.630 vezes 2 dividido por 0,6 é igual a VB, tá? Ao quadrado. A velocidade com que o ar está passando aqui é a velocidade do avião, então. Galera, então aqui vai dar, isso aqui dá 7.260, né? 7.260 dividido por 0,6, raiz quadrada é igual a VB, tá? VB, eu já fiz essa conta aqui agora há pouco, isso dá 110, tá? 110 metros por segundo, 1 km por hora, dá 3,96. 3,96 km por hora, tá? Tá bom? Galera, então é isso, ó. Tá legal? Então, como todo final de vídeo, eu deixo para você os 3 links, tá bom? Eu deixo o link para você cair no exercício, no vídeo de exercício. Eu deixo o link para você cair na primeira aula da playlist. E eu deixo o link para você ir para os vídeos de experimentos. Para quem conhece meu trabalho já há algum tempo, eu não faço mais vídeos de menu. Coloco tudo no final dos próprios vídeos aqui, tá bom? Então é isso, galera. Lembrando que esse projeto sobrevive de doações, hein? Se eu puder dar uma força para o projeto Poara, para poder levar um ensino de alta qualidade para todo mundo, eu deixo no início da descrição do vídeo o espaço no site para doação. Se esse projeto te ajuda, está te ajudando, já te ajudou, e você acha, você se simpatiza com ele, acha que é bacana ajudar outras pessoas, dá uma força para mim, tá bom? Para eu poder manter as coisas aqui bacanas, tá bom? Galera, então é isso, terminamos mais um pacote de hidrostático, graças a Deus acabou o hidrostático, e agora eu vou começar a gravar outros assuntos, provavelmente vai ser termologia, começar a gravar em breve, tá bom? Galera, então é isso. Eu fiquei ventilado aqui para o pessoal copiar. Aqui eu tive que colocar os links um pouco rápido, porque a minha filmadora tem um cartão de memória muito pequenininho e está piscando. Tipo, ó, acabou, para de falar, acabou. Tá acabando, né? Tá acabando. Tá bom, galera? Então é isso. Então volta o vídeo, veja algumas demonstrações, uma parte que seja importante para você. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus, até mais. Valeu!